A gente sai de polícia e vai falar agora de Código Civil. Por quê? Porque o nosso Código Civil de 2002 pode ganhar uma reforma. E para isso foi criado, no âmbito do Congresso Nacional, no Senado Federal, uma comissão de juristas para a criação de um anteprojeto. Nós temos a honra de receber no sofá do Morning Show o relator-geral da comissão de juristas da reforma do Código Civil, o professor Flávio Tartucci. Bem-vindo, meu amigo, um bom dia. Bom dia. O som tá ok? Tá ok, estamos te ouvindo. Muito bem. Bom dia a todos que nos assistem aqui. Primeiro quero dizer que é uma grande honra, meu amigo Kobayashi, porque a Jovem Pan hoje é uma TV, mas é originalmente uma rádio, né? Mais de 110 emissoras, a maior emissora de rádio do Brasil. E veja só, Koba, que eu fui criado dentro de um estúdio de rádio lá em Passos. Meu pai era radialista e antigamente era discoteca mesmo, porque você chegava no estúdio, eram vários discos, né? E eu fui criado ali. A minha infância, eu lembro bastante, meu pai nessa rádio chegou a ser diretor da rádio, doutora Gisele. E depois, logo em seguida, o time lá da cidade de Passos chegou até a primeira divisão do Campeonato Mineiro, Série B do Campeonato Brasileiro. E eu viajava com ele pelo estado, pelo Brasil. Eu tenho, inclusive, um dos meus mestres, viu, doutor Diego, meu colega do conselho, um dos meus mestres é o Oswaldo Reis, um dos maiores radialistas hoje do Brasil. Conheci o Chiquinho Piquitito, você conhece? Olha só. É um dos meus mestres, mas acabei indo pro direito, meu amigo Kobayashi. Se não fosse professor, ia ser radialista. Com certeza. E hoje eu tô no ápice aqui, porque, veja só, tô na Jovem Pan, tô no ápice aqui da Rádio Fusão e também da televisão. Quero agradecer muito ao convite, cumprimentar o Diego, você, os colegas que estão aqui, a doutora Gisele, também eu acompanho aqui a emissora. É uma grande honra estar aqui para falar da reforma. Ô Tartucci, vamos falar da mudança no Código Civil, da reforma. Primeiro, a gente tem muitas questões com você, vamos fazer muitas perguntas, viu? Porque o que tem se falado disso, a gente vai querer saber o que é verdade, o que é mentira, a gente já fala disso. Mas antes, dá um panorama geral, por que o Código Civil é importante, impacta na vida de todo mundo, desde quando nós temos Código Civil, por que precisa ter uma reforma, um panorama geral inicial. Bom, eu vou só pedir licença para os meus amigos professores, porque eu vou tentar ser um pouco mais didático, né? O mais didático possível. Então, eu vou deixar um pouco de lado questões técnicas para esclarecer a população, né? O Código Civil, digamos assim, é um compilado de leis que rege a vida do cidadão. Antes mesmo do nascimento, nós estamos reforçando essa ideia na reforma, de que a pessoa começa antes do nascimento e depois da morte. Então, o que nós temos no Código Civil? Regras relacionadas a bens, regras relacionadas a negócios, contratos, empresa, patrimônio, direito de família e direito das sucessões. Então, uma lei geral comum que rege a vida do cidadão. E eu vou dizer para vocês aqui, todos que nos assistem, é o sistema legal que mais funciona no mundo. Os principais países do Ocidente até o Oriente, praticamente todos, com exceção de alguns que seguem lá o modelo inglês, modelo americano, todos os países têm Código Civil. E com as mesmas regras estruturais. Eu vi o tema anterior aí com o secretário Derrite sobre a questão da segurança pública, a questão criminal, o direito penal. Muitos de nós podemos passar a vida sem ter nenhuma relação com o direito penal. Meu caso, nunca tive nem graças a Deus. Ainda bem, problema. Mas o direito civil é impossível de fugir. É impossível. Porque todos esses exemplos, nós celebramos contratos, nós casamos, divorciamos e morremos no final. Né? E muitas vezes aquilo, eu estava vendo aqui, voltei aqui depois de muito tempo, o Osmar Santos, a imagem dele ali, sim, sendo utilizada. Então, as projeções da pessoa depois que morreu. Então, o Código Civil, na verdade, é um modelo legal que existe no mundo inteiro para tratar da vida civil antes mesmo do nascimento e depois que a pessoa faleceu. Então vamos começar já com essa polêmica aí, Tartucci, porque o que eu vi de vídeo na rede social falando absurdos dessa proposta de reforma do Código Civil, não está escrito. Vamos começar por esse tema. Quer dizer que vocês estão tratando da vida antes do nascimento? É isso? Porque tem gente falando que a reforma vai autorizar aborto. Explica isso pra gente. O que é verdade e o que é mentira? Primeiro que o Código Civil não trata de aborto, né? O Código Civil prevê o início da personalidade. E é interessante porque é uma comissão de jurista com 40 doutrinadores, ministros, embargadores. E a gente citava aqui a professora Maria Helena Diniz, né? Que foi nossa mestra. E eu sigo a mesma corrente dela, eu entendo
entendo que para os fins do direito civil, que é o que nós estamos tratando aqui, a personalidade começa antes do nascimento. E nós colocamos isso na lei, né? Que os direitos da personalidade do nascituro, né? A pessoa que foi concebida e ainda não nasceu, existem. Vocês devem se lembrar até há um tempo atrás de uma ação de dano moral por uma afirmação que foi feita no programa de TV favorável a uma mulher grávida e ao nascituro. O STJ reconheceu esse direito. Nós colocamos uma regra que a vida uterina é existente desde a concepção e reconhecemos até alimentos para o nascituro. Mudamos a lei, hoje a lei, propomos mudar a lei fala hoje de alimentos gravídicos, né, de um estado gravídico, nós colocamos alimentos do nascituro. Vai traduzindo aí, Tartucci, quer dizer, dá para pagar a pensão mesmo com a mulher grávida ainda, para o feto, para o bebê que está dentro da barriga. Exatamente, é isso? Exatamente. Agora, nós tivemos propostas iniciais, porque vejam, dentro do regime democrático, nós temos uma comissão de 40 membros, né, professor Gisele? O que acontece? A gente tem que debater. Então, havia uma proposta que foi mal interpretada, que na verdade tratava de gametas. Né? Tratava de que é isso? Venda de espermatozoide, venda de óvulo, proibição de venda de espermatozoide e óvulo. E aí interpretaram, é difícil hoje explicar às vezes, né? As coisas interpretaram equivocadamente. Mas o projeto não trata nada de aborto, pelo contrário, reconhece que o feto, o nascituro, tem personalidade. Muito bem, vamos abrir para algumas perguntas aqui, claro. Tartucci, a começar pelo Mano Ferreira. Eu queria trazer outra fake news que eu vi por aí, que era: vão legalizar a pedofilia, como se houvesse... Zoofilia também. E zoofilia, como se houvesse algum tipo de mudança em relação à proteção da criança, ainda sem a maioridade, sem a consciência para ter relações sexuais. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, mas não tem nenhuma proposta nesse sentido, né? Havia uma proposição inicial sobre a autonomia negocial da criança e adolescente, que é um exemplo que nós utilizamos no direito civil de uma criança, por exemplo, que vai na cantina da escola, compra um lanche. Então, ela teria uma autonomia para contratos de pequena monta. Mas, no final, essa proposta ela acabou sendo retirada. Ela foi debatida, né? Ela acabou sendo retirada, mas nunca houve, não há nenhum objetivo de tratamento de autonomia plena. Pelo contrário, nós reforçamos a autoridade parental. No tema da guarda, por exemplo, a gente, como era muito divergente, a gente deixou para o Congresso. A gente deixou para a realização de audiências públicas, porque é um tema que ainda precisaria ser melhor debatido, né? Então, fomos responsáveis nessa questão. Mas isso é fake news total, não há nenhuma previsão a respeito disso. Até agradeço muito a sua pergunta para poder esclarecer. Lendo o texto, não há nada sobre o tema. Pergunta do Felipe Monteiro agora. Existe alguma coisa no Código Civil, não sei se é fake news ou não, que o pai poderia perder a autoridade parental se o violentasse psicamente a criança? Tem algo nesse sentido? Não, era uma proposta do artigo 1638, não foi feita essa alteração, porque entrou no tema da guarda, ficou para o Congresso. Existe um problema sério hoje de debate, Felipe, a respeito de convivência do filho, a questão da autoridade. Essa proposta também não foi adotada, não está no anteprojeto. Quer dizer, tem muita fake news, né, Tartucci? 3 já, né? 3 você já matou aqui, não tem essas fake news. A crítica que fazia na época, lembra até hoje, era que a legislação falava que o pai perderia a autoridade parental sobre a criança caso fizesse violência psíquica. Mas o problema é o que é a violência psíquica. Isso, o código teria elaborado o que seria autoridade psíquica, deixando muito amplo, qualquer coisinha poderia ser considerado violência psíquica, tirando a guarda do pai. Essa era uma crítica, que na verdade era fake news, que se fazia a esse... Muito bem. Pergunta agora. Olha, só uma questão. Claro. Havia essa proposta, mas dentro de debate, né? Porque algumas questões, o que acontece? Eu gosto sempre de dizer isso. Os civilistas são, digamos assim, os juristas mais antigos na Terra. Eles estão na Terra há 3.000 anos. Nós representamos uma classe que está aí há muito tempo. Milenar, né? Eu até faço uma comparação com os karatecas, nós somos tão antigos quanto os karatecas. Para quem não sabe, Flávio Tartucci é um karateca. Então, há muitos anos. Então, a gente gosta de estressar os assuntos. E foi feita essa proposta, mas depois ele pode pegar lá o 1638, não tem nenhuma proposta a respeito dessa questão, não está no anteprojeto. Agora a pergunta da Gisele Soares. Seguindo a questão da família, querido professor amigo Tartucci, de quase a época lá, milenar, um pouco depois, nos bancos de mestrado.
Como é que fica a conformação das famílias, dada essas novas conformações familiares no Brasil e no mundo? A pergunta, eu quero emendar de... Pois não. Pode ter trisal? Na mesma linha da pergunta da Gi. Pode casar 3 pessoas? E aí? Não. A gente coloca que o casamento é entre 2 pessoas e a gente coloca que a união estável também entre 2 pessoas. E ao final, foi feita uma proposta do nosso amigo Maurício Bunazar, que também fez parte da comissão no conselho, né, foi consultor da comissão, de que uma regra de que não constitui família. Né? Agora, vejam só, a gente colocou 2 pessoas, a gente seguiu precedentes da jurisprudência. Quer dizer, pode ser homem com homem, mulher com mulher. Isso mesmo. Isso aí. Que é o que já acontece. Isso está tratado. Né? Porque nós seguimos, doutor Gisele, as premissas da jurisprudência superior. STF, quando o STF excepcionalmente julga, é excepcional quando julga direito civil, e o STJ, 6 ministros do STJ na comissão. Então, a jurisprudência entende possível união estável homoafetiva e casamento homoafetivo, colocamos no texto, cabe ao parlamento debater, mas não tem trisal, quadrisal, não, porque o Supremo e o STJ também não admitem relações simultâneas. Princípio da monogamia no Brasil para a jurisprudência, aí cabe debate acadêmico, mas para a jurisprudência é aplicado tanto no casamento quanto para a união estável. Para quem não sabe, a união estável... Mas, Tatush, a crítica, eu lembro da crítica que fizeram também a isso, é que parece que o anteprojeto teria colocado o termo sociedade convivencial. Isso daria brecha para o trisal. Não. Não sociedade de 2 pessoas. Ou seja, se eu convivo com 3, 4, 5, 6... Você sabe que isso é quase uma consulta, viu? Isso aí é particular, esse negócio. Seria uma sociedade convivencial e logo o Código Civil poderia estar abarcando e regulando e autorizando trisal dentro Não. Essa é uma questão técnica, uma leitura, assim, totalmente equivocada. Pega uma palavra e muda totalmente o sentido, né? Porque, vamos lá, sociedade conjugal é a sociedade, como qualquer sociedade, sendo didático, patrimonial do casamento. Sim. E aí nós tivemos, como a gente equiparou em muitos casos, não todos, união estável a casamento, a gente passou a utilizar para união estável o termo convivente e não companheiro. A gente preferiu convivente, aliás, uma proposta da professora Rosa Neri. É a primeira vez na história que, numa grande reforma do Código Civil, doutor Gisele, as mulheres participaram e grandes juristas. Ela sugeriu, professora Rosa Neri, convivente. E aí a sociedade convivencial, ela não é uma nova entidade familiar. A sociedade convivencial só é a sociedade patrimonial que existe na união estável. É regra de 3, agora eu vou misturar direito com matemática. O casamento está para a sociedade conjugal, assim como a união estável está para a sociedade convivencial. Porque quando fala em união estável, 2 pessoas. Então não há nenhuma margem para nenhuma interpretação, com o devido respeito, nesse sentido de que sociedade convivencial é uma nova entidade familiar. Deixa eu fazer Logo depois de um rápido intervalo comercial, perguntas do Mano Ferreira e também do Diego Tavares, que ainda não perguntou, a gente já volta. Lula quer Alckmin mais ágil e diz a Haddad que fale com o Congresso em vez de ler livro. O presidente cobrou de ministros ajuda na articulação com parlamentares em tempos de crise. Governo lança programa que garante crédito a mês e negócios de inscritos no CAD único. O Ministério Público também cria o Desenrola para dívidas de microempreendedores e pequenas empresas. Polícia Federal e ABIN apuram invasão ao sistema de pagamentos do governo com suspeita de desvio. O ataque ao CIAF ocorreu com acessos e senhas do gov.br roubados de gestores habilitados. Gilmar Mendes suspende ações sobre o marco temporal e abre conciliação. O ministro deu 30 dias para o Executivo, Legislativo e interessados apresentarem propostas. Carmen Lúcia confirma a decisão que condenou Deltan Dallagnol por PowerPoint de Lula. A ministra manteve multa de R$75 mil imposta pelo STJ ao ex-coordenador da Lava Jato. Quantas noites ela passou com você? Quantas vidas sonhou com você, para você viver e ser e vencer. Mãe,
Amor sem limites, sem filtros, sem fim. Mãe, amor por você. Qual é a próxima grande novidade? Galaxy acredita que a próxima grande novidade é você. Eu? É, olha pra você. Você não tem medo de experimentar, de abrir seu coração. Tem uma peça neste fim de semana. E com o poder do Galaxy AI, você vai abrir ainda mais possibilidades. Abrir sua imaginação. Estamos colocando esse poder nas suas mãos. Porque a próxima grande novidade é você. BYD Dolphin Mini, o craque do país em economia. 100% elétrico. Faz 380 quilômetros com R$28. Com câmera de ré, tela giratória, wallbox grátis, por R$990 mensais. E bônus de até R$20 mil no seu usado para toda a linha BYD. Concorra ainda a ingressos da final da Euro. A BYD une duas paixões, carro e futebol. BYD, patrocinadora oficial da Eurocopa. Jovem Pan News. Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias, usadas para atrair, criar conexão, convencer e vender literalmente qualquer coisa para qualquer pessoa. Meu nome é Rafael Bertoni, eu sou conhecido como o primeiro copywriter profissional do Brasil. Nos últimos 10 anos, eu gerei mais de R$150 milhões em vendas usando exatamente o que eu vou te ensinar. Acesse newcursos.com.br e venha descobrir o mundo do copywriting. A Jovem Pan News não para de crescer. Com apenas 2 anos de existência, nos consolidamos em segundo lugar entre os canais de notícias da TV por assinatura. Presente em todo o país, são mais de 3 milhões de telespectadores por mês e uma cobertura de 10 milhões de pessoas. Noticiar e debater está no nosso DNA e você faz parte dessa história. Jovem Pan Morning Show. 8h18, nós estamos de volta no Morning Show desta terça-feira, recebendo Flávio Tartucci, que é o relator-geral da reforma do Código Civil, da Comissão de Juristas do Senado Federal, que agora pode mudar a nossa lei, a lei que mexe com a vida de todo mundo. Flávio Tartucci, no sofá do Morning Show, respondendo a perguntas aqui, algumas consultas particulares, inclusive do Felipe Monteiro, sobre a possibilidade do trisal. Vamos lá para alguém mais conservador? O Diego Tavares vai fazer uma pergunta agora. Pepe ficou um pouquinho chateado, né? Mas tudo bem, Pepe, você vai seguir na informalidade, não tem problema nenhum. Professor, no bloco eu vou mudar o tema. Nós estamos acompanhando uma discussão muito polêmica sobre regulamentação de redes sociais, sobre direito digital. O novo Código Civil vai trazer alguma coisa a respeito disso? Sim, primeiro um abraço, meu amigo Diego. Prazer aí revê-lo. Ele é conservador? Rapaz. Não, mas ele tem algumas conservador ideias. E liberal. Sim, sim. Mas sabe o que é interessante, né? O pessoal às vezes pergunta assim, mas você é direitista ou esquerdista? Eu falo, sou civilista, né? Quer dizer, alguma coisa também. Olha, a gente... Rui Barbosa, hein? Sim. A gente trata, sim, Diego, de um livro novo, Direito Civil Digital. O objetivo é concentrar o tema no Código Civil, patrimônio digital, herança digital, né? Você gostaria depois, eventualmente, que seu herdeiro tivesse acesso às suas senhas todas? Uma coisa é a rede social, né? Outra coisa são as senhas, os acessos. Eu tenho um amigo meu que diz que, o professor João Aguirre, a quem eu presto homenagem, que ele vai fazer um testamento para ele ser enterrado junto com o celular dele, né? Porque ali tem algumas informações que são informações importantes, né? Mas a gente trata contratos digitais, smart contracts, a gente trata de neurodireitos, a questão de influências que nós sofremos, parece que estão lendo as nossas mentes em alguns momentos. Eu acho que esse seria um tema até para outro encontro. E a gente trata também de responsabilidade civil. Eu vinha mencionando aqui, existe uma notícia que a gente está tratando, eu vou tentar ser didático, de responsabilidade sem culpa objetiva. Não é verdade. A regra que nós colocamos no código é a responsabilidade subjetiva. Mas a gente acha que aquela exigência de uma... Vale traduzir, hein? O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos traduzir. O que é a responsabilidade subjetiva no direito civil? Aquela que você precisa provar a culpa da outra parte, uma falha da outra parte, uma falta de diligência da outra parte, uma falta de cuidado da outra parte, né?
A gente só acha, os civilistas entendem, e os julgadores também, que aquela necessidade de notificação judicial, com indicação específica do site onde ocorre a lesão a direitos da pessoa, aquilo é uma exigência que tornou o sistema de responsabilidade civil insustentável. Então, nós temos o objetivo de revogar o artigo do Marco Civil, trazer para o Código Civil a matéria e, talvez, isso vai caber à jurisprudência interpretar, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, exigir a notificação extrajudicial. Porque essa é outra premissa também, pessoal. Nós estamos tirando ao máximo as medidas do plano do judiciário, levando, por exemplo, para cartório, para contrato. É mais rápido e barato. Vocês estavam falando disso antes, eu vim acompanhando o programa, né? Reduzir custos, né? Reduzir custos. Então, não há razão de necessidade de movimentar a máquina do judiciário para fazer uma notificação judicial, quando uma notificação extrajudicial bastaria. Ô, Tartucci, agora você falou e deu um exemplo, mas não deu a resposta. O que a reforma, o projeto fala sobre eu morrendo, os meus herdeiros terem acesso às senhas e aos conteúdos? O que vocês tratam lá? Pela nova lei, se for aprovado como está, como seria? Olha, essa é uma grande dúvida, vocês devem se lembrar aí das publicidades, né? Cantora que apareceu com a filha na Kombi cantando a música, muita gente ficou emocionado, né? Bom, a gente faz uma divisão de direitos digitais patrimoniais puros, esses se transmitem aos herdeiros, né? Então, todos aqui têm redes sociais potentes, redes sociais em que há uma exploração patrimonial. Essas redes são transmitidas, salvo uma estipulação em contrário. Se trouxer grana, o herdeiro tem direito. Isso, exatamente. Livros, né, direitos autorais, né, por exemplo, também. Agora, existem direitos que são, assim, personalíssimos, esses, senhas, acessos, acessos às páginas, né? Aí tem um problema da rede que a senha também, você vai ter que colocar uma disposição para transmissão, né? Esses não se transmitem. Tá? Então, haverá essa divisão. Muitos países, eu acho que a maioria adota essa divisão, né? Patrimonial se transmite, pessoal não se transmite. Ô, Tartucci, outro dia a gente estava falando aqui sobre condomínio, né? Algumas pessoas que fazem, assim, tragédias na convivência ali com os condôminos e tal. E a gente entrevista sempre um especialista ou outro aqui de direito condominial e a pergunta é: o cara tá dando tanto trabalho há tanto tempo, pode expulsar? E aí sempre a resposta é: olha, veja bem, depende, é difícil e tal. Vocês tratam disso no novo código? Agora, gente que dá trabalho vai poder ser expulsa do condomínio? Eu sempre digo que é um sonho de muita gente poder expulsar o vizinho, vai poder realizar esse sonho. Vai poder? Vai. Opa, essa é uma notícia boa, hein, ô Mano Ferreira? Poderá ser expulso. Tem um procedimento... Tô ferrado. Tem o procedimento próprio de expulsão e tem uma reabilitação também, ele pode voltar. Então, esse é um ponto importante. Por quê? Várias coisas que a doutrina, os autores, os advogados, os juízes já pediam há muito tempo, não é um novo Código Civil. Nós estamos trabalhando com menos da metade do texto. Esse é outro ponto a esclarecer, né? Eu fico muito feliz de estar aqui nesse grande meio de comunicação para esclarecer. Não é novo Código Civil, está certinho aqui, ó. Reforma do Código Civil, não é novo código, né? Então, a gente colocou muitos pleitos, não só da classe jurídica, mas pleitos do povo dentro da lei. Então, por exemplo, casamento. Para que vai habilitar, demorar, publicar proclamas? Ninguém lê aquilo. Quem que hoje fala, acordei e li um edital de proclamas? Ninguém lê, né? Eu não sei quem disse aqui, eu estava no rádio, né? Eu não sei quem citou, acho que foi o Diego, que existe hoje um sistema eletrônico de registros públicos. Foi você, né, Diego? Eu acho que sim. Foi sim. E está sendo cada vez mais implementado. Então, qual que vai ser a ideia? Você vai no cartório, vai ter lá a central, tudo na internet, o sujeito lá no cartório. Porque vamos falar a verdade, né? O povo gosta de ir no cartório. Odeia. Esse liberal aqui odeia cartório. Odeia o cartório. Cartório. Fórum, então. Urticária só de pensar. Fórum e cartório, o pessoal não gosta de ir, né? E consultório médico, acho que tinha que fazer um ranking. E aí, você vai lá, eu quero casar. Aí o cartorário faz uma pesquisa, beleza, tá liberado para casar, não tem nenhum impedimento. Então, para que ficar, né, todo aquele procedimento? Então,
por óbvio, a gente precisa agilizar os procedimentos, reduzir papel, reduzir custos. A expressão que eu gosto de usar é: a reforma destrava a vida das pessoas naquilo que é possível destravar. Muito bem, são 11 horas e 26 minutos. O Diego vai precisar sair, porque à tarde ele estará conosco aqui no Linha de Frente com o Fernando Capês. Diego, faz uma última pergunta, por favor, antes da sua saída. Professor, dentre, enfim, muitos temas que nós tratamos aqui, passando aí casamento, testamento, direito digital, na tua opinião, qual que é a melhor inovação que esse novo código, não, como o senhor disse, essa reforma do Código Civil vai trazer? E eu aproveito para deixar aqui para nossa audiência o pedido para assistir Linha de Frente, porque já amassei o PP agora de manhã no sofá, à tarde vou amassar ele lá na mesa do Linha. Então, às 14 horas... Ô, Diego, eu deixei um livro para você, viu, Diego? Um livro meu com o Dr. Jacó Goldberg, que também está sempre... A gente já divulga. Tá? E deixei um livro aqui para você pegar hoje. Olha, nos últimos tempos, eu tenho tido uma preocupação e acabei ficando com a relatoria dessa parte, a parte que eu vou chamar aqui de patrimonial. Contratos, empresa e coisas, propriedade. Eu fui relator principal dessa parte. O que a gente traz ali? A gente destrava negócios, traz mais liberdade para contratos. Grandes contratos é uma liberdade quase integral, né? Até cláusula que afasta indenização, né? Que são contratos empresariais, grandes contratos, grandes empreendimentos, a gente destravou tudo. E eu tenho visto, Diego, as pessoas falando muito dessa parte de costumes e não falando dessa parte patrimonial. Isso é muito importante, né? Eu até comentava com eles, por exemplo, agronegócio, né? Nós tivemos aí... Você sabe que a gente tem uma audiência altíssima aqui no Agro, Centro-Oeste, interior. Sim. A Jovem Pan está lá em cima. Olha, agronegócio, a parte de penhor rural. Olha o que foi feito ali. Penhor, vai dar lá, por exemplo, em garantia o gado, a máquina, a colheitadeira. Se você, eventualmente, tiver uma relação de confiança do banco, você pode dar em garantia um gado que você nem tem ainda. Opa, legal, hein? Ou uma colheitadeira que você está financiando que nem é sua ainda, que está em outra alienação. Outro ponto importante, penhor do gado, né? Vai lá fazer o penhor do gado. Tem que descrever animal por animal, uma papelada aquilo, né? Você imagina? Burocracia absurda. Não, agora você não vai precisar mais. Você vai declarar, olha, estou dando em penhor esse gado meu aqui, vai ser feita uma certificação, é o chamado penhor de universalidade, né? Então você vai dar em garantia um conjunto de bens com redução de burocracia. Vai ficar bom pro agro isso, senhor Tartucci? Meus amigos, eu quero me despedir do Diego Tavares, nosso representante de São Bernardo do Campo. À tarde estará conosco no Linha de Frente, ele e o PP também. Pois é. Ô Tartucci, eu quero agradecer a sua presença, mas antes eu quero que você divulgue esse livro aqui, sensacional, com o Dr. Jacó Goldberg. Flávio Tartucci e Jacó Goldberg, Ética, Tecnologia e Direito. Esse livro aqui, do que se trata? Ó, prefácio importante aqui, hein? Apresentação, aliás, do ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ. Olha, eu tenho vários livros técnicos, mas o Dr. Jacó Goldberg está sempre aqui também na imprensa, ele orienta muita gente. Eu digo que ele é uma força oculta da República, né? Porque o que ele orienta de gente, inclusive colegas de vocês, né? E o Dr. Jacó é psicólogo, assistente social e advogado. E um dia, nas nossas conversas, né, eu encontrei esse livro, era Ética e Tecnologia. E ele escreveu esse livro em 1960. 1960. Caramba! Aí eu peguei o livro e abri uma página aqui que fala assim: pessoas zumbis orientadas por centrais de pensamento. Aí ele fala, no futuro, as pessoas serão orientadas, e ele fala, não fala manipuladas, isso foi uma interpretação que eu fiz depois, por centrais de pensamento, com transmissão de ondas. Eita! Então, quer dizer, ele prenunciou, em 1960. Então, eu peguei o livro, falei, esse livro é sensacional. E dei um toque aqui jurídico. Então, é um livro para você ler no aeroporto, leitura rápida. Parece muito com aqueles livros do Byung-Chul Han sobre tecnologia, por isso é o mesmo formato. Então, é um livro para o meio não jurídico ler, né, sobre reflexões
das tecnologias, das novas tecnologias, de muito do que nós falamos aqui. Muito legal. Quero agradecer aqui o Flávio Tartucci, jurista, uma das maiores autoridades do direito civil no Brasil, que é relator geral do projeto de reforma do Código Civil. Ele que é relator, uma comissão presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que é quem apresenta esse livro, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Tartucci, obrigado, viu? Uma honra imensa te receber. Você sabe a admiração pessoal que eu tenho por você, pela nossa amizade, e parabéns pelo trabalho incrível que você e toda a comissão, leve também a eles o nosso abraço, que vocês fizeram para melhorar a nossa legislação e com isso melhorar também a vida de todos os brasileiros. Muito obrigado, foi uma honra. Essa aqui eu vou até deixar gravado, mostrar para os filhos e os netos, que foi uma grande honra falar aqui com vocês na Jovem Pan. Parabenizar pelo trabalho de todos e sempre à disposição, não só eu como os outros membros da comissão, para esclarecer e espantar essa desinformação. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos, Flávio Tartucci no Morning Show.